E detalhe, sua dose quinzenal de detalhes sem perder o entretenimento. Oi, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. A dupla que vocês irão acompanhar está por aqui, Gabi Toso e Laura Tasca, essa que vos fala. Gabi, pode fazer as honras e apresentar o tema do nosso episódio? Sim, oi, gente. Gente, o episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito comum no cotidiano de todo mundo que cresceu nos anos 90 e nos anos 2000, que era a piadinha da loira burra. O episódio não vai ser sobre a piadinha em si, mas ela foi de fato uma coisa que marcou muito a nossa geração. Quem lembra que até o Tiririca tinha revistinha de piada e que a maioria era de coisa de loira burra, de sogra, essas piadas de leve misóginas que lá pelos anos 2010, assim, a gente começou a problematizar. E a gente quer falar um pouquinho sobre como é que esse estereótipo da loira surgiu na mídia e também quais são os esforços para desconstruir essa ideia. E aí a primeira coisa que a gente queria perguntar para vocês é: o que que vem na sua cabeça quando a gente fala de uma personagem loira na cultura pop? E sabe o que eu lembrei? Você Ah, falou do Tiririca. ah, Lembra da música do Gabriel Pensador? O Gabriel Pensador, Descolar. sim. Ele tem uma música que chama Loura Burra, né? Ele pediu desculpa, né, depois por essa música, mas depois de 10 anos, assim, uma coisa bizarra, assim. Era estranho, né, crescer nessa época, eu vejo a geração Z falando muito, com muita saudade dos anos 2010 e tal. Mas foi uma época muito, a misoginia era muito aberta, né, tipo, porque os anos 90 foram mais progressivos, a gente pegou uma época de backlash, assim. Então, eu imagino que seja mais ou menos o que a geração, qual que é depois da Z? Sei lá, os nenéns. Eu acho que é o que eles estão vivendo um pouco agora, né? Tipo, que é esse backlash de novo das conquistas da década de 2010. E era muito comum a gente escutar, né? E era, no lugar de menina que crescia vendo isso, era uma. Eu lembro que pra mim, eu vivia pensando assim, ai, quando eu crescer eu vou pintar meu cabelo de loiro e tal. Porque a loira, além de ser vista como burra, ela é vista como símbolo de desejo. Pra uma mulher, é melhor você ser bonita do que você ser inteligente, né? É isso que nos ensinam. Então eu É a lembro que prateleira do amor, né? isso. E aí eu lembro que eu queria muito, assim, tipo, ai, quando eu tiver a idade, que minha mãe não deixava eu pintar o cabelo, né? Deu, ai, quando eu tiver a idade, eu vou pintar de louro e tal. E até pintei, viu? Tipo, mesmo depois de saber e tal, quando eu tava na faculdade, eu pintei, não ornou, não ficou bom. Mas era uma coisa que eu tinha, assim, na minha cabeça por muito tempo. E é bizarro isso, né? Eu, eu sempre fui morena, né? Desde criança. E eu sempre quis ser loira. Gente, por conta da Carla Pérez. Faz sentido. Eu queria muito ser a loira do Tchan, gente. Era uma questão para mim querer ser a loira do Tchan. E era muito ruim nas brincadeiras, quando a gente fazia brincadeira, e aí a gente ia fazer os personagens, nunca me colocavam como a Carla Pérez. Eu não queria ser a Sheila Carvalho. Depois, quando entrou a Sheila Mello, eu aceitava ser a Sheila Carvalho. Mas eu queria muito ser a Carla Pérez, tá? A Carla Pérez, te amo você e o Xande. Mas assim, eu tinha um negócio, eu queria muito ser loira. E as personagens que a gente via em desenho, em série de fora, as mais bonitas, as liderzinhas de grupo, elas eram todas loiras, Uhum, né? Era um arquétipo que eles deixavam bem certinho ali, né? Um estereótipo muito certinho da loira ali, líder, né? A Chloe no Três Espiãs Demais, aí a gente pensa na Cher, em Patricinha de Beverly Hills, é sempre uma mulher loira como um tema central, aí a gente pensa nas, na época das princesinhas do pop, né? Aí a gente pensa na Britney loira, todas loiras, e eu era uma a Hilary pequena Duff. menina. Aham. Eu era uma simples menina latino-americana sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vinda do interior e morena. É tipo a Zoe inventando minoria. Eu começo a hablar com mi mãe, mi padre. Ai, gente, aquelas. A gente, a Zoe Saldanha, se alguém. Não tem como mais gostar dela, hein, gente? Eu também perdi. Você viu ela falando na entrevista no final do Oscar que ela sente muito que os mexicanos se sentiram ofendidos, mas ela discorda daquele ponto de vista e que o filme não é sobre eles?
eu poderia até concordar com ela, mas aí seriam duas pessoas erradas, né? Falando. Paus da Terra. Oh, mas você falou da loira do Tchan e não tem música pra morena, né? Só tem pra loira, eu acho. Não, só Eu pra sei a loira. música da loira. Não, e tem outra coisa importante, tá? Hum. Porque você lembra de. Não teve concurso de morena do Tchan, teve concurso de loira do Tchan. E a única coisa que eu pensava é. Gente, se na minha época tiver concurso de loira do Tchan, eu nem vou poder participar, porque eu nem sabia que. E isso é o concurso de Paquita dos anos 80, né? Que daí a geração das nossas mães e tias passou também, né? De... É engraçado, eu tenho uma podcaster que eu gosto muito, que é a Camila Frender. E ela fala que o sonho dela era ser Paquita, mas ela não era loira. Ô, Gabi, eu vi ano retrasado o documentário da Xuxa, e no dezembro do ano passado, o documentário das Paquitas. Uhum, Gente, quando eu vi o documentário da Xuxa, quando a gente nasceu, a Xuxa não estava mais naquele augezão dela, né? Ah, além da Xuxa, quem as outras, Eliana loira, Xuxa loira, Angélica loira, aí tinha aquela Jaqueline Petkovic é do futebol. não sei. Jaqueline, blá, as apresentadoras todas loiras também, né? A gente criança, a gente amava, além da tia da escola, a gente amava as apresentadoras, gente. E aí as apresentadoras também eram loiras. Eu tinha uma bonecona da Eliana, a minha Barbie era loira, era tudo loiro. Uhum. E a Xuxa é muito engraçado porque durante todo o documentário, tanto das Paquitas quanto do documentário dela, ela tira totalmente dela essa culpa das Paquitas loiras. Ai, Coloca tudo no colo da Marlene Matos. não acredito. E isso me dá, durante todo o documentário, isso me deu um negócio como se a culpa de tudo sempre fosse da Marlene. Eu achei que a Xuxa se colocou muito naquele lugar que nós mulheres a gente já entendeu que não é o lugar que a gente quer se colocar, que é o de sempre de vítima. E que também é um estereótipo da menina loira, né? Tipo, a menina inocente nos contos de fadas, geralmente, quer dizer, a Branca de Neve era morena, mas as outras são todas loiras, né? A do cabelo enorme lá da torre, a É Cinderela. Rapunzel. A Bela também é morena. Mas tem esse estereótipo, né? Essa visão no cinema de, tipo assim, a mulher, a loira ingênua, né? Que ela é uma menina, que ela não tem esse conhecimento. E que fácil para ela se colocar nesse lugar contra uma mulher negra, né? Que é facilmente colocada como agressiva, como manipuladora, como até mágica, né? Nos estereótipos que a gente tem. A primeira Paquita negra que existiu foi nos Estados Unidos. Porque é muito engraçado, porque quando a gente pensa nesses programas dos Estados Unidos que a gente conhece e tal, taranã, sempre tem cota, né? Sempre tem uma cota negra, né? Sempre tem uma amiguinha negra, sempre tem uma criança negra e tal. E aí, a Xuxa, ela tinha uma fama que a gente não tem ideia do que foi. Mas foi uma fama muito exorbitante, assim, que ela fez até programa nos Estados Unidos. E Tem uma aí, cena de Gilmore Girls que elas falam: O que da aconteceu com Xuxa, real. E aí, isso é muito forte, porque, assim, como assim, para um país igual o Brasil, que tem uma população negra muito maior do que a população negra dos Estados Unidos, não pode ter Paquita negra, e nos Estados Unidos pode ter. Teve concurso de Paquita, tinha tipo Paquitas internacionais, amiga. E aí tinham Paquitas de vários países, da América Latina, por exemplo. E aí, nesse documentário das Paquitas, a gente podia bem fazer um episódio sobre Xuxa. A gente tem anotado para a gente falar sobre as apresentadoras dos anos 90 e anos 2000, inclusive, eu né? super A gente, tô. a gente tem isso no nosso banquinho de episódios, a gente pode Uhum. puxar isso. Mas aí, é engraçado que nos outros países meio que aceitaram a diversidade. E no Brasil, sempre loira, 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 loira. E magra, loira, magra, né? Que na chamada para quando tinha concurso de Paquita, era assim: se você é loirinha, igual a Catuchinha.
igual a não sei quem, igual a sorvetão, você pode participar. Mostrava vídeo de criança, tipo, chorando porque elas eram morenas e não podiam participar do concurso de Paquita. E para ser Paquita tinha que ser criança ou tá no comecinhozinho da adolescência, sabe? Então, isso era cruel com as meninas, nossa, muito cruel. Isso E que, os tipo paquitos assim, não precisavam de ser loiros. não, e assim, você sendo uma pessoa branca, você pode pintar o cabelo, né? E Esse a também é negra? eu acho que isso também é uma coisa muito, muito cruel mesmo, né? Tipo, de você forçar a pessoa a se autoodiar, assim. Se pra gente já, tipo, sei lá, eu queria ser loira na infância e quando eu tava já na faculdade, então uma jovem adulta, eu já tava pintando meu cabelo mesmo sabendo das origens daquilo. Se e já isso já é difícil, né? Essa autoaceitação de quem a gente é e tal, sem todo o peso do racismo, imagina para quem é, né? Que bizarro Não, isso. negros e indígenas também, né? Uhum, Imagina, nunca. Mas, para a gente dar uma continuidade, a gente deu uma pesquisada a respeito desse mito da loira burra, né? De onde que vem esse mito da loira burra. E aí, a gente leu algumas coisas e a gente vai trazer aqui, mas no que diz respeito à cultura pop, tem uma coisa que é extremamente marcante, mas antes de chegar nisso, a gente vai só passar por esse caminho. Dizem que tem influência da Rosalie Dutey, que era uma cortesã francesa do século XVIII, que ela era conhecida por longas pausas antes de falar. E isso levou à associação que loiras tinham uma falta de inteligência. Outra coisa também é que na época do Império Romano, mulheres loiras, eles costumavam associar à prostituição. E durante a Idade Média, os cabelos loiros eram vistos como marca de classes inferiores que trabalhavam ao sol, enquanto a aristocracia tinha cabelos mais escuros. Só que um ponto determinante do que a gente entende hoje quanto cultura pop foi por conta da escritora estadunidense Anita Loos, que ela era bonita, inteligente, bem-humorada, rica e morena. E aí ela falava que sempre ficava em segundo plano diante dos fios de cabelos louros, né? Ela parecia que tinha tipo uma dorzinha de cabelo. E aí ela publicou uma dorzinha de cotovelo. Falei dorzinha de cabelo. uhum. Em 1925, ela publicou Os Homens Preferem as Loiras, que é um romance narrado em forma de diário pela Lorelei Lee, que era uma loira burra, de pouca cultura, mas muito esperta quando o assunto é dinheiro. E aí ela fazia várias sátiras a respeito disso. E para a gente lembrar é o seguinte: a Marilyn Monroe, ela fez o filme Os Homens Preferem as Loiras, em 1953, e ela perpetuou muito essa imagem da loira burra e interesseira. Uhum. Só que, incrivelmente, as pessoas levaram isso tão a sério que ela, quando ela ia fazer entrevista, ela falava, tipo, gente, isso não é verdade. Não importa a cor do cabelo da mulher, não tem nada a ver com isso. E as pessoas começaram a ver a Marilyn Monroe como uma pessoa burra, só porque ela era loira. E da forma que ela também era vista. A gente já falou a respeito disso em outro episódio, né? A respeito dessa. Hipersexualizada, tal, né? Exatamente. Porque as fotos que tinham da Marilyn Monroe foram fotos que não foram autorizadas por ela, né? E como que homens ganharam dinheiro em cima dela. Uhum. Inclusive, depois da morte dela, que acharam, tipo, poemas dela, lista de livros que ela lia, o que ela escrevia sobre os livros que ela lia, o pessoal, nossa, então ela não era burra. Mas se a imagem Não. pública dela fosse de inteligente, ela também não teria esse sucesso, né? Porque ela teve que ser aquele objeto de desejo. O objeto de desejo masculino é uma pessoa controlável, né? Não pode ser alguém que pensa por si próprio, que tem agência, né? Então, como isso também não molda, né? Amiga, foi você que me falou que o cara da Playboy foi enterrado perto dela?
Acho que pode ter sido. Eu não sabia disso, ele pagou pra ser enterrado em cima dela, como se estivesse transando. Isso. É, né? Olha isso, tipo assim, até na morte, essa coisa da mulher objeto, né? E obviamente que isso é uma coisa que é aplicada em níveis diferentes para todas as mulheres. A gente não tá fazendo aqui um vídeo do preconceito loiro, que a gente sabe que isso não é ser loira não é ser uma minoria. Mas a gente quer trazer para vocês como é, essa caracterização, essa formação, né, ajuda também a validar a misoginia contra outras mulheres, né? Como esse é um dos tropos no qual buscam encaixar as mulheres. E que é uma coisa que até hoje acontece. Recentemente eu recebi um anúncio no Instagram também de os 12 arquétipos das mulheres. Então sempre tem uma coisa assim, uma caixinha na qual você tem que se encaixar e sem a qual você não obtém o bem mais valioso de todos, que é a valorização masculina, né? E aí a da loira acaba entrando nesse lugar dessa mulher que é burra, às vezes é interesseira, mas que ela é manipulável, né? Ela é um objeto de desejo, ela é bonita. Então é um aspecto interessante, né, pra gente olhar. E tem uma coisa também interessante que quem gosta muito de fotografia compreende isso, né? Se você pega uma mulher muito branca e loira e coloca ela com determinado tipo de vestimenta, ela passa a impressão de fria, porque são cores frias, né? Uma Uhum, branquinha, cabelo claro, então tem como passar essa frieza. Então, assim, a partir disso a gente cria três tipos de loira que são bem famosas nos filmes, né? Que é essa ingênua, boazinha, uhum, a sensual, né? A interesseira sensual, e essa que é fria, que é uma loira estilo Hitchcock, uhum, né? Que traz mistério, que traz perigo. uhum, E aí, quando a gente fala a respeito disso, quando a gente pensa, por exemplo, no Hitchcock, a gente vê que ela tem um distanciamento emocional, que ela tem elegância. Sabe quem que a gente pode pensar? A Claire do. Não, não é a Claire do não. Gente, daquele que foi canceladão, que o Kevin Spacey faz, House of Cards. Ah, do assédio, sei. Isso. Uhum, A mulher dele, ela é extremamente fria, né? Que é a Robin White. uhum, Que é a Claire Underwood. A Robin, ela é loira, mas para fazer o papel da Claire, o cabelo dela ficou mais loiro, colocou ela com o cabelo mais curto, com formas, vestindo formas mais angulares, né? uhum. Que é inclusive muito a forma que eles colocam. Gente, a A posse Meryl de Streep. Donald Trump, né? Como que era a vestimenta da mulher do Donald Trump? Angular, quando a gente pensa na estética de militar, a estética da Marvel, da DC, quando vai mostrar super-heróis, é sempre coisas angulares, né? Uhum, Isso mostra muito poder. E a Claire tá nisso, né? Loira, utilizando roupas angulares. Então, isso mostra um poder muito grande, uma frieza, um distanciamento. Ninguém quer chegar perto de coisa pontiaguda, né? uhum. Um casaquinho fofinho, todo mundo quer abraçar. Eu lembrei da Meryl Streep, assim, me parece que tem muita gente que para transformar nessa coisa gelada, né? Muitas personagens parece que vão perto do que seria o cabelo platinado, que é o que seria o cabelo quase grisalho, quase branco, na verdade. E aí isso é Uhum, interessante também de pensar em como isso traz, né, essa quebra, assim. E que também é uma coisa que as influenciadoras, celebridades fazem quando elas querem passar por um rebranding, né? Então a gente vê, por exemplo, a Jade Picon, que fez esse cabelo platinado, a Luísa Sonza, que quando ela foi tentar passar pelo rebranding de tô voltando, sei lá, dela fez esse cabelo mais platinado. Agora a Millie Bobby Brown, ela deixou o cabelo dela mais claro para trazer essa imagem mais de madura, né, de cresci. Então, talvez entrando um pouco nesse sensual misto com a gélida, né, com essa ideia de maturidade, de força, de poder. E aí a gente consegue reparar isso, né? E o contrário parece acontecer com quem é, por exemplo, a Hilary Duff. A Hilary Duff, ela era aquele estereótipo da loira ingênua e burra, né? Aquela coisa mais angelical, mais inocente, mais criança. E aí, quando ela começou a carreira adulta dela, ela mudou pra morena. Então, parece que tem que rolar, né, uma quebra nesse.
nesse estereótipo, assim, pra dizer assim, ó, eu tenho poder. A Miley Cyrus também, né? Que A naquela época. Britney, lembra quando a Britney ficou morena Ah, é também? verdade, ela fez isso também, tinha esquecido. É verdade. Teve essa Porque onda, né? ela, porque ela era aquela loira blonde bombshell, né? Uhum, Que você pode falar que é uma coisa mais, uma visão mais pedófila, né? Que tem, tipo, a menina loira, coitadinha, mas que tá ali te provocando, que é tipo a Britney do Baby One More Time, assim, né? Ela uhum, é fofinha, mas ela também tá me dando aqui uma condição. É uhum, bem male gaze isso, né? uhum, É muito olhar masculino. Como pode? Como essa narrativa é controlada por homem, né? sim. E isso lembra um pouco também a Sabrina Carpenter, né? Que ela também deixou o cabelo dela mais liso, mas aí não pro Ice Cold Blonde. Mais liso não, perdão. Mais loiro. Mas eu acho que não foi pro caso do Ice Cold Blonde. Eu acho que foi para esse segundo estereótipo, né? Do blonde bombshell, que é a loira sensual, que é essa loira fatal, assim, que é essa coisa do... Mas o que eu vejo da Sabrina é que ela usa isso ironicamente, assim. Eu acho que ela, nas músicas dela, ela zoa muito essa persona. Mas o que, por exemplo, é o estereótipo da Marilyn Monroe, da Brigitte Bardot, né, que você colocou aqui, é o estereótipo que colocaram a Carolina Dickman aqui no Brasil há muito tempo. Então, assim, a gente tem, né, alguns movimentos nesse sentido, e você percebe que quando a pessoa quer mudar o público, quer fazer um posicionamento, elas navegam, né, entre esses estereótipos. Acho que parte como estratégia de marca, parte também porque eu não sei qual é a opção que existe para essas mulheres, né? Qual que é a opção para conseguir o objetivo de carreira sem fazer isso. Eu acho que é um pouco difícil navegar por esse ecossistema sem cair nisso, assim. Porque, de fato, quem domina a indústria ainda são os homens, quem tem o dinheiro para investir ainda são os homens. Então, o olhar deles ainda segue muito, muito prevalecente, né? Então, é uma coisa que ainda molda muito a forma como a cultura pop, a mídia, ela é colocada, né? E se a gente for pensar nas novelas brasileiras também, cara, as vilãs mais famosas, elas são tudo loira, Uhum, né? A Leona de Cobras e Largatos, que foi quando a Carolina Dickman ficou com o cabelo mó platinadão, uhum, a Carminha de Avenida Brasil, a uhum, Nazaré, a sim. Bárbara de Da Cor do Pecado, que era a Giovanna Antonelli, quando ela ficou com o cabelo curtinho e loiro. A gente vê que a Branca de Por Amor, a Cristina de Alma Gêmea, que era a Flávia Alessandra, todas loiras, se são assim, as vilãs mais marcantes que a gente tem, elas são loiras e elas são essas loiras gélidas, né? Elas Uhum. carregam uma sensualidade ali nelas, mas elas são tipo frias e calculistas, né? E essa da E Alma Gêmea é muito. Porque, como era filmado, era uma novela de época, né? Então você percebia as influências da estética pin-up mesmo, né? Tipo, essa estética mais sensual da década de 50 nela. Conservadora, porque é uma novela que se passa no Brasil, então a gente não teve, né? Na alta classe aristocrática brasileira da época, esse movimento. Mas é interessante de ver o como que isso foi usado na novela, né? Eu lembro que quando eu era criança, passou em 2005 essa novela foi, né? a gente era muito novinha. É. E eu lembro assim de que eu olhava pra ela, eu achava ela muito bonita. Eu ficava muito chocada assim com como aquela mulher era bonita. Eu lembro até hoje da cena dela sendo queimada, porque a propósito Nossa, dela sim! de água e tal. E eu lembro dela muito mais do que eu lembro da Serena e da outra, que eu nem lembro o nome, que era a anterior lá que morreu. Porque foi uma personagem muito marcante. Eles realmente trabalharam essa questão da mulher sensual, da mulher linda, A né? anterior era Luna, o nome dela? Não Acho faço que era ideia. Luna. Era a Luna a primeira. Da Serena, eu só lembro daquele meme dela falando: Ai, os brancos desse lugar, eu não entendo eles. Aí a mulher vai atrás, mas Serena, você é branca. Eu amo tanto esse meme. Sim. É o meme do. Porque eu lembro esse meme, ele ficou bem famoso na época do Fiuk no Big Brother, que ele falava com a Lumena. Lumena, eu gosto de você porque você retirou a minha cor de mim. Ai, Chora. gente. Ai, cara, velho, sinceramente, a Lumena não deveria ter saído cancelada. Ela deveria ter saído, assim, com um prêmio por ter aguentado aquele homem, velho.
Cara, eu não via Big Brother. Aí esses da pandemia eu vi, que foram dois, 2020 e 2021. Sim. Aí eu vi esses dois. E aí esse do Fiuk, ele foi para mim marcante. Ele foi de 2021, né? Foi de 2021. Nossa, fala sério. Ele se achava o aliado. Não, e eu lembro que a Juliette ficava mó zoando. Tipo, o Fiuk, eu queria namorar o Fiuk, não sei o quê. Só que o Fiuk achava que ela tava falando sério, como se ela fosse uma fã mesmo dele, assim. E ele meio desfazia dela. Eu ficava assim, ai, Fiuk, por favor, né? Assim. Amiga, mas teve até uma música. Todo mundo achou que era sério no começo. Como é que é o nome daquela música? Calma, Juliette, cara, só foi educado. Aham. Teve uma música, mas assim, no primeiro dia do Big Brother. Acho que depois. É que o pessoal fez Que e ela tipo até assim, fala, né? Que e se fosse na primeira semana, ela teria sido eliminada. Se ela tivesse ido pro paredão, e teria mesmo. Tipo assim, ninguém teria tava mesmo. indo com a dela, tava. Enfim. Não julgo Juliette. Mas enfim. Continuando, né? Então a gente tem esse estereótipo da loira gélida, misteriosa, dessa loira sensual e fatal e da loira ingênua, burra, que eu acho que é e a mais famosa dessas, que aí na verdade a gente vai por uma questão de subverter, que é a Legalmente Loira, a Ellie Uhum. Woods, né? Que foi feita pela Reese Witherspoon. E ela, cara, eu amo Legalmente Loira. É um filme que eu adoro. Eu acho ele debochado, eu acho ele engraçado. Eu acho que marcou muito a nossa geração, né, amiga? E eu gosto do final. Que o namorado se formou com notas perfeitas, sem emprego e sem namorado. É isso. Aí que eu aprendi a gostar de vingança. Nem a vingança é karma, né? Então ela não faz nada, o cara só cava a própria cova. Mas eu acho também que nesse estereótipo da loira burra, não é burra, eu acho que é ingênua, né? Eu acho que tem uma subcategoria. Tipo, dentro da ingênua tem a que é ingênua e é muito burra. Mas eu acho que também tem a ingênua que é do bem. Aquela pessoa assim. Me vem na cabeça agora a personagem da Hayden Panettiere naquele As Apimentadas. Nossa, Me veio isso na cabeça e me vem também Supergirl. Que Supergirl até trabalha isso na própria série, assim, que tem um amigo dela que é também super-herói e também alienígena. E que ele fala assim, as pessoas não podem saber quem eu sou. As pessoas te aceitam porque você parece uma líder de torcida. Mas se elas me vendo, elas não vão me aceitar. E ele é interpretado por um cara negro, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que puxa muito, né? Essa coisa da loira que ela é uma criança, é uma coisa infantilizada, é uma coisa ingênua, é uma pessoa que, tipo, que eu acho que a Britney entra. Mas eu acho que ela acaba entrando, assim, nessa categoria, assim, de uma pessoa que por muito tempo foi ensinada que ela tinha que ser boazinha, que ela tinha que ter um coração bom, e aquela coisa meio angelical foi passada para ela, e aquilo ficou, né? Tipo, é a versão feminina do anjinho, do Maurício de Souza, sabe? E aí eu vejo que tem é uma subcategoria, né, disso. Então a gente tem a loira burra, que eu acho que seria, não é? Você até separou aqui a Paris Hilton e a Jessica Simpson, que foram muito colocadas nesse lugar. Inclusive a Jessica Simpson naquele reality show que ela tinha com aquele Nick Carter lá. É o Nick Carter? Algum Nick? É o Carter? Não tenho certeza. Com o Nick, alguma coisa. Que ela não sabia o que era camarão, e ela foi zoada por isso por semanas na mídia, assim. Tipo, ela não sabia que um enlatado era de camarão e não de atum. é Nick Lachey. Essa pessoa aí. E aí esse cara que é, tipo, muito mais imbecil que ela, zoando ela, e aquilo também ficou, né? Foi uma coisa que pegou muito, assim. E eu acho que o legal da Reese é que ela pega isso, né? Ela subverte. A Rachel de Friends faz um pouco isso, né? Tipo, essa coisa da menina que era burra no começo e tal, e aí depois começou a aprender a colocar limites, aprender a ir atrás por si mesma. Mas que vem essa ideia da pessoa que é meio, não tem tanta noção do que acontece ao redor dela. Tipo, ela é ingênua, ela é inocente, às vezes de um jeito muito ruim, que é o caso da Rachel, né? De meio não ter muita noção, mas que ao longo ela vai adaptando, ela vai Amiga, mudando. sabe o que que eu pensei também? Hum, É que, né, num país igual o Brasil, a gente tem o total oposto, que é a loira boazinha e a negra raivosa, né? super.
Nos Estados Unidos tem muito disso também, mas aqui no Brasil a gente vê isso frequentemente, né? A, lo... a loira, a mulher branca, claro, né? Mas a gente vê que a pessoa branca como boazinha, ai, e a negra já é raivosa. Não existe o estereótipo da negra raivosa. Da branca raivosa. Não existe esse estereótipo. Ah, essa branca raivosa. Não. Tem o da que é fria, a que é calculista. Ou que é louca. Mas é mais louca todas mulheres, né? É, então, Depende do ponto de vista. mas não tem de fato a mulher raivosa branca, não é uma coisa. É muito. E para mulher branca ser raivosa, a gente pode pular aqui para baixo. Tem o caso de Monster, né? Porque aí a loira tem que se enfeiar. Sim. Para ocupar esse local, ela tem que virar uma loira enfeiada, uma loira masculinizada. Então, às vezes, ela vai ter que ser lésbica, ela tem que usar drogas, ela tem que estar descabelada, fugir do estereótipo do que o homem quer que a mulher seja. Sim. Inclusive, essa mulher loira. E aí, sim, tem como ela ser uma loira raivosa. E aí é muito interessante porque é o seguinte, Monster, que foi um filme feito pela Charlize Theron, maravilhosa, diga-se de passagem, a Charlize Theron, ela ficou irreconhecível, tipo assim. Ela fez um trabalho espetacular, ela conseguiu transmitir o olhar da Eileen, que é a mulher, né? Porque Monster... Ai, gente, eu adoro esse caso. Depois a gente pode falar sobre esse caso em algum episódio. Que é o seguinte, a Eileen, ela foi uma mulher que sofreu diversos abusos, assédios, violências. E o que a Eileen sempre disse é que os policiais deixaram ela ser essa assassina em série para poderem vender a história dela. E acabou que a história dela realmente foi vendida. Ganhou Uhum. até Oscar. E a Aileen, ela era lésbica, ela era prostituta, então colocaram ela nesse local de suja, de não desejada por homem. Uhum. Então, e a Charlize Theron, ela teve que virar essa mulher. Um outro caso também, por exemplo, é a Margot Robbie, que sempre foi vista cheia de frufrus e pompons, né? A menina loira, boazinha, que faz sempre esses papéis bonitos e tudo mais, quando ela Acho que fez ela a era mais Itônia. femme fatale, né? Eu lembro dela naquele filme do Leonardo DiCaprio, lá, da Queda da Bolsa, esqueci o nome do filme. O Lobo de Wall Street. É, Então, eu acho ela vibes Bom Bichel, que é, é a boazinha que pode ser a sensual fatal. Eu acho ela essa uhum, loira bombichel, entendeu? faz Ela sentido. transitava entre a ingênua e a sensual. E quando ela fez a Itônia, ela fugiu totalmente desse estereótipo. Tanto que o cabelo dela não tá nem loiro tão claro. Ele tá Uhum, um loiro mais amarelado, assim, quando ela faz a Itônia. sim, E fuma, e o batom borrado, uma coisa uhum. bem diferente, assim. E é uma estratégia, né? Tem até uma vídeo no YouTube que fala sobre isso. Eu vou deixar na descrição, se vocês quiserem ver. Mas é uma estratégia que muitas atrizes fazem. Essas atrizes que são sempre dadas esse papel da loira boazinha ou da loira burra, elas têm essa estratégia de pegarem papéis que elas não necessariamente, não é que elas se enfeiam, é que elas ficam normais, né? Tipo, elas deixam de ser, tipo, beleza acima da média e passam a ser beleza mediana pra conseguir, tipo, ser levadas a sério. E só depois da performance dela nesses filmes que elas conseguem ser. A própria Reese, tipo, com Legalmente Loira, foi um filme muito importante para as mulheres, mas que a indústria não valorizou muito. E aí foi valorizar quando ela fez aquele filme daquela mulher que escalou lá, não sei o que, que ela também teve que passar por esse período. A Jennifer Aniston também passou por uma situação assim. Agora, a Sydney Sweeney tá passando também, né, por uma mudança na aparência mesmo dela para fazer um papel um pouco mais sério, para ser levada a sério mesmo, né, como atriz. E é Ela interessante vai isso. fazer o filme biográfico da Christy Martin, né? Que é uma Uhum, lutadora. isso. E é interessante porque a gente vê que esses estereótipos eles ultrapassam a fronteira só do que tá na mídia, né? Tipo, não é uma coisa que a gente só assiste, é uma coisa que a gente assiste e que a gente imputa às pessoas da vida real também, né? Que a gente
acaba acreditando isso não somente a essas atrizes, mas a todas as mulheres que venham a fazer esses, né, que venham a cumprir certos estereótipos. E essa questão da boazinha é uma coisa interessante, né? Porque já aconteceu muito comigo, não sei se já aconteceu contigo, amigo. Mas tem algumas amigas minhas que elas, quando vêm desabafar, e até eu já me vi nesse papel quando eu era mais nova, assim, adolescente, de quando alguém tá fazendo uma merda com elas, elas têm que demonstrar que elas perdoaram, que elas entenderam, que elas tentaram conversar, que elas tentaram ajudar, que elas passaram por cima do ego delas, 15 mil vezes, para não serem colocadas como as erradas da situação, às vezes na cabeça delas, mas eu acho que mais frequente do que nunca pela sociedade mesmo, né? Então, muitas vezes a mulher se força a ficar nesse lugar de boazinha para que ninguém diga, não, mas você errou aqui. Porque acaba interpretando que colocar um limite é ser a pessoa que fez alguma coisa errada. E, nossa, acontece muito. E eu vejo que isso acontece até hoje, muito com amigas que sempre foram colocadas nesse lugar, pra elas tentarem dizer que elas aguentaram, que elas fizeram. Tem uma vibe meio cristianismo, assim, de tipo, tentar ser a melhor esposa, a melhor namorada, tudo suporte, tudo crê. Mas também tem uma vibe que eu acho que é essa do estereótipo, assim, da gente aprender a torcer pela boazinha nas novelas, nos filmes, nas séries. Eu acho que acaba que a gente tem um pouco disso. É um pouco também a Marissa, de Delcy, que, tipo assim, ela tava nas situações que ela tava passando. Nada! Amiga, mas eu acho chato assistir também. Mas eu queria fazer uma defesa da Marissa num episódio futuro, porque, cara, ela passou por muita merda. Tipo Não, é assim, isso, é verdade. e com 17 anos, né, em tese, a atriz também com 17, né? Mas assim, É, todos os a homens Misha, ela, se fudeu muito, nossa, né? Tipo, muito. e todos os homens da vida da personagem, eles ultrapassavam várias barreiras. E ela era vista como a única pessoa que enxergou, por exemplo, que o Oliver estava ultrapassando um monte de barreira era o Ryan. Mas no processo dele de tentar mostrar isso pra ela, ele também invadiu a privacidade dela, violou muitas vezes limites que ela tinha dado. Quando finalmente descobre que o Oliver era um cara escroto, aí depois ela teve que vir, tipo, pedir desculpa pro Ryan e tentar reconquistar ele, porque ela não foi, tipo, boazinha o suficiente com o Ryan como ela foi com o Oliver. Aí a gente tem situações parecidas, assim, no futuro. Então, tipo assim, o irmão do Ryan que vai lá e tenta assediar ela, estuprar ela, na verdade, né? Aviso de spoiler, gente, mas saiu em 2002. Então, se vocês não viram. Não, cara, sério. Mas, Se tipo, passou de 10 anos, não é não spoiler. pode reclamar mais de spoiler, gente, por favor, E cara. aí, e aí, nesse caso também do Trey, né, dele fazer isso, ela também fica nesse lugar, assim, de, mas eu não posso contar porque é irmão, porque vai dar merda, porque, tipo... Então, ela fica frequentemente colocada nesse lugar de ser a boazinha que não percebe. E é muito frustrante você assistir isso, cara. Você quer entrar na tela e chacoalhar aquela mulher, tipo assim... Mas é o estereótipo, né? E é uma coisa que eu já vi pessoas reproduzirem. E Nas séries, eu acho que tirando o High School Musical, que a Sharpay, que é mas essas sériezinhas assim, sempre tem uma loira boazinha e a morena que é um pouco mais despachada. Ela é boazinha, mas ela é mais despachada. uhum. Igual One Tree Hill, a Peyton é a mesma coisa, passou um monte de merda na vida. Mas, nossa, pelo amor de Deus, é um sofrimento. Ela tem que estar nesse lugar de sofrimento. Não tem como ela sair desse lugar de sofrimento. E parece que, tipo assim, quando a noção tá passando perto dela, ela vira de costas e deixa a noção ir para longe. Juro. Você vê a noção correndo aqui. Foi, sabe? É uma coisa que eu fico assim, gente, não é possível. Não vamos levantar a bandeira, vidas loiras importam, porque às vezes também, né? Que meme. É, como xingar sem parecer que você tá xingando, que virou uma trend. Aham. Aí tinha uma que era a inteligência te persegue, mas você é mais rápido. Lembrou isso? Mas sim. Cara, mas elas reforçam o estereótipo de loira pública, sabe? Não, aí não tem como te defender, Peyton. E Mas assim, eu não sei o One Tree Hill, que eu não consegui assistir. Eu tentei várias vezes e larguei no começo, assim.
Mas eu sinto que é um burra por um outro lugar, que é por esse lugar de ser a tudo suporta, tudo crê. Tipo assim, É aquela que sempre está no lugar de vítima. Parece é, que o sofrimento tem duas coisas de One Tree Hill que eu falo. Todo mundo sofreu acidente de carro, todo mundo. E outra coisa cara, a Peyton, ela já atraiu irmão falso, já tentaram matar ela não sei quantas vezes, já namorou quem não deveria namorar, ela já fez tudo. E aí eu fico assim, em algum momento a Peyton vai estar num local que ela é normal, que ela vai só existir? Não existe. Não existe isso a Peyton, ela vive para sofrer. uma coisa, essa coisa do estar num lugar que é normal aconteceu com a Jen de Dawson's Creek. Que a Jen de Dawson's Creek, no começo, ela é essa loira bombshell. Ela é essa pessoa, assim, muito sexy e tal, vivida, né, de Nova York, uma cidade grande, vai pra uma cidade do interior. E aí, quando eles vão pra faculdade, ela meio que só existe mesmo. Ela tem menos conteúdo. Mas eu acho que isso Cara, também... é tipo a Carrie, que tá sempre sofrendo, a Carrie de E, Sex and the City. Nossa, aqueles gritos. E a Samantha, pelo contrário, ela é ela é assensual, a ela bom... não, É. ela não aceita esse. Cara, a Samantha com câncer de mama não chega aonde que a Carrie chegou, porque o Big resolveu pegar outra pessoa. Tem o meme, né, do Big, o Big tá indo pra Paris. É isso, gente. E eu acho que tem um aspecto, eu acho que isso tudo centra um aspecto meio da futilidade, né? Que a profundidade dos sentimentos é de um pires, é tipo assim, não é dos sentimentos, eu acho, é a dimensão que as pessoas dão para as coisas. São coisas pequenas que elas transformam em coisas muito grandes. E isso também é uma coisa que ajuda a gente a moldar a visão dessas personagens como fúteis, né? Porque, tipo assim, sei lá, a outra tá com câncer de mama. Tipo assim, para de reclamar, velho. É uma coisa que a gente vai criando essa noção de e de que a pessoa é mesmo como é que chama? Indefesa. Indefesa. Defesa, tipo assim, não precisa de ajuda porque ela não consegue lidar com os desafios de uma vida normal, de uma vida adulta. Então, Tem de um meme que é fato, muito né? engraçado, que é assim, ai, coitadinha de mim. Eu tô tão triste, peitudinha. Eu sou tão peitudinha e tristinha. A Carrie, pra mim, é essa pessoa. Mas aí a gente queria trazer um pouco isso, não, de novo, né? A gente não quer de jeito nenhum dizer que ser uma mulher loira é uma minoria. O que a gente está Vidas loiras importam. o que Somos todos loiros. O que a gente está querendo trazer é que dentro do grupo mulheres existem vários estereótipos e esse é um dentre esses vários que predomina. A gente nunca vai advogar que dentro do grupo mulheres, mulheres brancas ou loiras sejam as que mais sofrem, a gente sabe que isso não é verdade. Mas a gente queria tá trazendo nessa série, nessa segunda temporada, alguns estereótipos que a gente quer abranger, assim, na mídia. Porque, de fato, para você objetificar uma pessoa, ou um grupo de pessoas, você tem que transformar esse grupo de pessoas em uma coisa menos humana, né? E poucas coisas são menos humanas do que um personagem unidimensional, né? Então, o fato das mulheres estarem sempre nesses lugares de estereótipos, caixinhas mesmo, né, nas representações midiáticas, ele também serve a um propósito maior, né? Então a gente quer trazer isso, tá, gente? A gente não tá dizendo assim, nossa, Sydney Sweeney é uma vítima, porque se ela não conseguir fazer esse papel feia, ela nunca vai conseguir um Oscar. A gente não acha que isso seja um problema, de verdade, assim, no mundo real. É a questão do male gaze mesmo, né? Uhum. Ai, a loira é burra. Quando ela não é burra, ela não pode ser uma personagem complexa. Ela tem que ser, tipo, a interesseira. Não tem como ela ser complexa, né? Sabe o É. que eu lembrei? Eu fui loira durante 10 anos, né, gente? O pessoal sempre zoava, tipo, homem, inclusive, zoava. Essa água oxigenada entrou no cérebro, hein? Ah, é verdade. Sempre, sempre tinha umas piadinhas dessas, assim, né?
Tipo, e aí eu já falei, calma aí, que eu sou loira, mas minhas raízes são morenas. Eu já falei, tá? Não tiro minha culpa, não, que eu já lancei essa frase uma vez na minha vida. Mas isso sempre tem esse tipo de zoeirinha, assim, né? E que foi mesmo, né, uma parte formadora da cultura brasileira, assim, essas coisas de piadinha. Eu tenho um tio meu que toda vez que eu penso nessas piadinhas meio sem noção, eu lembro dele. Ele não faz mais essas piadas, tem uns bons anos, assim, mas eu lembro dele toda vez. E são essas piadas de sogra, de loira, essas coisas assim, meio português da padaria. Que são as piadas meio anos 90 2000 assim, que não são. Mas enfim, que elas ajudam a informar, né, esse universo e essa como uma das formas pelas quais as mulheres eram vistas. É interessante, tinha uma prof minha de biologia no colégio, que ela era loira também, e daí ela falava assim, já aconteceu de ela ter que abordar esse assunto em sala. E, tipo assim, eu não sei quem questionou ela, não me lembro muito do contexto, mas eu lembro dela abordando isso em sala, assim, tipo, gente, minhas qualificações são essas, tal, e ela é uma ótima professora. Então, uma coisa que marca mesmo, né, que é um estereótipo que acaba seguindo, né, que acaba acompanhando as pessoas ao longo da vida. E é interessante também, porque essa questão da loira Bombshell, ela também é usada para em casos jurídicos, né? E aí eu acho que a gente teve o caso da Amber Heard, né? Que foi ela foi muito colocada nesse lugar dessa mulher interesseira, manipuladora. E que a Blake Lively está sendo colocada, imagino eu, que muito pela personagem da Serena. Não estamos falando que Blake Lively é uma pessoa incrível, tá? Mas eu não sei por que eu tô fazendo esses disclaimers aqui, porque as nossas ouvintes costumam ser muito sensatas, né? Mas vai que chega em alguém que é fora da bolha e tal. Vai que a gente fica famosa. Mas é porque a gente vê isso sendo utilizado mesmo, essa coisa da mulher interesseira, da mulher que quer se aproveitar de uma coisa em benefício de si mesma, e que é um pouco a personagem da Serena que ela interpretou, né? Então, é interessante a gente ver como isso sai, como isso extrapola um pouco esses caminhos. E como isso também afeta o dia a dia, né? Então, a gente vê muito, assim, aquela questão do como você se apresenta é importante. Então, sei lá, você não vai numa audiência vestido de um jeito X, assim, você tem que estar vestido de acordo com a imagem que você quer passar, né? É igual o vídeo do Quem Me Conhece Sabe, que a pessoa bota blusa branca, deixa o cabelo partido no meio, não usa maquiagem, não usa acessório, É. né? E começa. Quem me conhece sabe. É, escola Von Richthofen de atrizes e atores. E a gente tem essa questão, né? E como que essa questão, às vezes, ela não é controlável? Eu lembro que quando a gente atuava na defesa de infância e juventude, no estágio que eu fazia, era uma preocupação que a gente tinha, assim, de como a gente vai se apresentar, como é que o juiz vai interpretar essa apresentação. E eu acho que isso é interessante, porque esses estereótipos, eles dizem tanto sobre a nossa vida, que era uma preocupação que a gente tinha na defesa de casos muito reais, assim, e que muitas vezes essa apresentação estava fora do controle. Então, o quanto que esses estereótipos são excludentes também, né? Você não consegue colocar todo mundo nesse lugar de uma pessoa inocente. Tem algumas pessoas que são mais fáceis. Você consegue fazer isso com o Neymar, que, ele mandou dinheiro pro amigo, mas... É o menino Ney. Quando infantiliza a pessoa, como fica mais fácil de inocentá-la, né? Eu É. falei escola Suzana von Richthofen, mas é porque a Suzana aconteceu isso. Ela apareceu, gente, com uma blusinha como se fosse de criança, um cabelinho pulseirinha de criança na época, que eu falei assim, gente, o que que é isso? É, eu lembro que durante a faculdade eu dei uma focada que eu fui vendo um monte de vídeos da Suzana. E aí tem esse momento que ela fica total, a voz, ela começa a falar meio assim, só que então como infantilizar é uma técnica, né, utilizada para inocentar. E aí toda vez que o Neymar faz qualquer coisa errada, ele sempre vira o menino Ney. Uhum, E nisso também, enquanto menino e menina, porque mulher já menstruou, já é adulta, né? uhum, E menino é menino até o Neymar, que nasceu antes. Eu sou mulher desde os meus 13, 14 anos.
De fato, porque menstruei, porque menstruou virou mocinha, né? Então Uhum, já virou mulher, né? De acordo com uhum, o que impuseram aí. O Neymar, ele já está com 33 anos e ele continua menino. uhum. E estratégia usada, né? Essa coisa da infantilização é uma coisa que a VTube usou no BBB, você lembra? E será que isso Total. não foi porque todo mundo, Ai, igual minha mãe, e igual todo meu mundo na pai. casa demorou a perceber, né? Eu lembro desse Big Brother que todo mundo demorou a se tocar que ela tava jogando com todos os times. E aí, e até, tipo, eu não sei o quanto que isso é sério, tá, gente? Que eu não sou uma estudiosa dessa área. Mas eu lembro que depois eu vi vários vídeos, assim, sobre, tipo, aulas de branding, como é que você influencia as pessoas à sua volta. Mas é interessante como isso é utilizado, de fato, para as pessoas se posicionarem, né, esses estereótipos, e como eles passam uma mensagem. E como, às vezes, essa mensagem é inescapável, né? Porque o lugar da inocência está reservado para algumas pessoas, tem algumas pessoas que nunca vão conseguir acessar esse lugar, por mais que sigam as técnicas, falem com voz baixinha, coloquem blusa branca, coloquem pulseira de miçanguinha, não vão chegar nesse lugar de infantilidade, e aqui é o caso da maior parte das mulheres racializadas, né? Como também é uma questão que, ao mesmo tempo que permite certos caminhos para certas pessoas, então essa coisa das mulheres muito lindas de Hollywood que se enfeiam para fazer certos papéis e serem levadas a sério, excluem muitas outras nesse processo, né? Então, como esse estereótipo é limitante quando a gente pensa ele no geral, e as consequências que ele tem para a formação do imaginário do que é uma mulher estão aí, né? Elas existem. Eu tô aqui, eu até vi que eu ia falar, mas eu falei, não, deixa eu ver se é isso mesmo. Que eu ia falar, não, a Suzana von Richthofen, que ela tava com uma blusinha da Mini, e ela realmente tava. Eu falei assim, gente, será que a minha memória tava? Ela coloca uma blusinha da Mini, ela corta o cabelo para ficar curtinho, Uhum. com franjinha, infantiliza total. Assim, gente, isso era Mini mesmo? Que Era loucura. blusinha infantil, blusa infantil mesmo, da Mini. Será que ela tinha equipe de relações públicas? Ou foi, tipo, a defesa que orientou? Como é que chegou nisso, né? Cara, eu não sei, porque diz que ela, quando ela quer manipular, ela consegue manipular todo mundo, né? Em todos os lugares que ela esteve, ela conseguiu várias coisas boas, né? Toda prisão que ela esteve, ela conseguiu sempre estar melhor. É um caso diferente ali, Uhum. Susana von Richthofen. Eu acho que ela é a loira Angélica. É, eu lembro um pouco aquele caso que a gente falou em outro episódio, daquela moça brasileira que estava levando uma galera pro exterior e ficava escravizando essas meninas. Ah, Cate Torres. Essa, lembra um pouco, né? Essa ideia da Lembra? pessoa. E, cara, é uma pessoa assim que esse estereótipo de gente que sempre se faz de inocente, espiritualizada, mas eu não tinha intenção de fazer o mal e que usa desse estereótipo para se posicionar dessa forma, é um estereótipo que me irrita muito. Porque eu fico assim, noção? Tipo assim, Ah lá, ó, passou lá atrás correndo. tipo assim, acontece, no caso, óbvio, esse caso é um caso extremo, né? Ela cometeu um crime, vários crimes, na verdade, e usou dessa imagem para conseguir seguir fazendo esses crimes. Tem aquela outra mulher também que usou dessa imagem de ingênua, esse discurso, espiritualidade pobre, esse discurso podre, inclusive. Foi uma mulher que usou que agora tá um novo documentário na Netflix, né, para enganar a galera de tratamento com câncer natural. Ela A não do tinha vinagre de maçã. essa. E aí a gente tem, como isso também é perigoso, né? É uma coisa interessante da gente observar, assim, como a gente, os perigos da gente ter esses estereótipos e fazer, ter as nossas pistas sociais por meio deles, né? Porque tem muita gente que faz isso. No convívio diário, eu nunca estive com ninguém dessa forma, mas eu já estive com pessoas que sabem que são vistas dessa forma e que, portanto, sentem-se no direito de fazer algumas coisas que outras pessoas não fariam porque seriam responsabilizadas, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar também um pouco sobre as pequenas coisas, né? Mas as grandes também, como esses estereótipos informam a cultura. Para a gente encerrar com uma nota positiva, a gente também separou, né, mulheres que fazem esse trabalho de tridimensional, ou dar uma personalidade de verdade, né, para essas representações femininas. E aí a gente separou, claro, a Greta, né? A Greta Gerwig, que fez a Barbie, e aí fez usou, né, do estereótipo da loira ingênua no começo e tal, mas que rapidamente conseguiu fazer a personagem crescer, né?
E a gente também, de novo, né, tem o Legalmente Loira. Eu acho que é interessante, tem Mas um. eu acho que do Legalmente Loira não é só a Ellie Woods, é a Reese mesmo, né? A Reese, ela é muito maneira, cara. Eu acho ela o eu gosto das atuações dela e os últimos trabalhos que eu vi dela eu gostei demais. Você viu o The Eu Morning Show? vi. Porque eu acho que esse é um que trabalha essa questão. Porque o que eu acho interessante dele é que ele mostra a Jennifer Aniston sendo uma personagem muito complexa e que a população colocou nesse lugar da pessoa amiga, da pessoa, tipo, ingênua até. Ela não sabia dos assédios, ela não sabia que estava rolando, mas eu acho que a série trabalha esse estereótipo muito bem, porque daí coloca. Gente, vejam The Morning Show, tá na Apple TV. É É uma bem boa legal. série. Coloca ela nesse lugar assim de para a população ela trabalhando esse estereótipo e daí dentro de casa uma personagem muito complexa. E eu acho dentro de casa não, né, dos bastidores do programa, dentro do programa, essa pessoa muito complexa. Eu acho isso muito legal. E a gente tem, eu acho que a experiência que a gente tem visto com mais diretoras e roteiristas mulheres é esse tipo de representação, né? Tanto que é A interessante. própria Sydney Sweeney, né? Ela é produtora também e ela fez agora filme de terror e aí agora ela tá trabalhando para esse papel dessa boxeadora. Então acho que ela foge disso também. E tem uma coisa mais bem legal da Reese que eu queria falar é que ela criou uma produtora para dar papéis para mulheres acima de 40 anos. Isso é muito Uhum. legal. Que é uma coisa que não existia antes, né? E é uma coisa também nessa questão assim de novas propostas, a Nicole Kidman faz isso, né? Ela já deu entrevistas falando assim que ela pega tipo alguns anúncios e participa de alguns filmes mais blockbusters, e daí depois ela começa a participar de filmes independentes de diretoras mulheres, para trazer, tipo, para dar o nome dela, a celebridade dela, tipo, ela quer se manter celebridade para que esse status de celebridade ajude a puxar outras mulheres. Então ela já deu entrevistas falando sobre isso. E que é uma tática interessante, né, quando a gente vai pensar nessa questão das narrativas que vão se formando sobre as mulheres, que existem de fato narrativas novas, né? Existem de fato, nem sempre a gente concorda com elas, mas existem narrativas novas e que vão pelo menos alimentando esse debate. E a gente sabe que, principalmente, pessoas que chegam próximas do padrão de beleza, pelo menos na indústria midiática, têm muito mais acessos. E nesse grupo estão, obviamente, as mulheres que são loiras, que são magras, que são próximas do padrão europeu ali de beleza. Mas, de novo, né? Esse é um dos estereótipos que a gente quer abordar aqui. E é interessante que até, a gente já falou isso em outros episódios, né? Mas até a pessoa que está mais próxima do que seria um ideal de mulher, ainda ela é desumanizada, né? Então, também um dos motivos da gente abordar esse tópico. E acho que fica aí como um convite, se vocês tiverem representações de mulheres que fogem, quebrem esses estereótipos, para a gente fazer o movimento que a gente falou no último episódio, né? De vamos falar sobre cinema nacional, vamos apoiar nossa cultura, vamos apoiar também o trabalho de pessoas que fazem, né, essa quebra e essa evolução desse estereótipo. É sobre isso? Brilhou nesse final. Eu achei que você ia falar. Não, curti pra caramba. Então, Ah, vamos fechar com a Gabi do jeito que ela falou muito bem. Aí eu gostaria de chamar vocês para acompanhar a gente mais de perto, tanto no TikTok, como no Instagram, no Threads. E a maior novidade que está trazendo hoje, novidade quente. O último episódio a gente botou ele no YouTube, gente. Vocês vão poder ver a gente em vídeo lá pelo YouTube. Se inscrevam no canal, que é tudo detalhe pode, né? isso, tudo detalhe pode. E a gente também vai lançar, fiquem atentos, ou já vai ter lançado quando sair esse episódio, o Apoia-se, onde vocês vão receber os episódios com antecedência e sem edição. Então é mais conteúdo, Aí mais vocês vão horas ver de eu coçando o conteúdo. nariz, que eu já fiquei coçando o nariz o negócio todo. Aí a minha unha quebrou, fiquei com o dedo na boca. Aí vocês vão poder ver isso. Vão ver que eu tô segurando o Jorginho igual papagaio de pirata aqui no meu ombro. E também as coisas que a gente vai falando no meio do roteiro, né? Que a gente às vezes dá uma leve desfocada e volta, e isso a gente corta do episódio do Spotify, porque senão eles ficam muito longos.
E aí, quem quiser ser apoiador vai poder ver todas essas reflexões no nosso Apoia-se também De detalhado. bobiça, a coisa muito importante também, que às vezes foge um pouco o tema, mas é muito importante. Aí vocês vão adquirir mais conhecimento, entendeu? E vão saber de mais fofocas também, vocês escolhem. É É um isso. pouco de droga, um pouco de salada. Um beijo, gente. Até daqui 2 semanas. Tchauzinho. Beijo, pessoas bonitas.